Capítulo 10. Danos da falta de correção. Como famílias cristãs, temos os princípios bíblicos como fundamento, que nos permitem um trilho firme e consistente. Tomemos como exemplo, na prática, o princípio da verdade. Falar a verdade é indiscutivelmente um valor precioso. Se um filho é pequeno e os pais vêm distorcendo uma história, é preciso considerar o ato e imediatamente trazer luz e correção. Muitas vezes, na correria, os pais relevam alguns erros porque estão indispostos a lidarem com pequenas situações ou minimizam seu impacto. Criação de filhos é uma missão de longo prazo. Não se trata de um ou outro ensino ou correção, mas sim de uma série de ensinos e correções pacientemente aplicados. A visão de longo prazo consiste em um posicionamento contínuo dos pais, sem omissão. Desse modo, se queremos que nossos filhos cresçam e falem a verdade, então toda mentira precisará ser imediata e recorrentemente corrigida com a mesma atenção e seriedade. Se por um lado a aplicação da correção traz benefícios aos filhos, por outro, sua omissão certamente traz malefícios. A palavra de Deus também relata esse tipo de experiência, de pais que negligenciaram seu papel e não aplicaram a disciplina àqueles que geraram e deveriam ter criado de forma correta. O motivo desses relatos não é apenas nos informar a respeito de algo que se deu em um tempo distante na história. O propósito é nos advertir e não cometer os mesmos erros. Paulo falou disso aos Coríntios. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. O sacerdote Eli. O primeiro exemplo negativo que queremos analisar é a omissão de Eli em relação aos filhos. A descrição de quem eram é trágica. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Note que não se tratava de crianças pequenas, mas filhos adultos, crescidos, que já haviam constituído família. E pior, eram sacerdotes. As Escrituras revelam que eles roubavam a oferta do povo. Tanto a reprovação da conduta deles como a gravidade do que faziam é bem claro. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Se isso não fosse o bastante, ainda se prostituíam à entrada do tabernáculo. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. 1 Samuel 2:22. O Altíssimo confrontou, através de um profeta, e denunciou o sacerdote por honrar mais os seus próprios filhos do que a Deus. Depois disso, no conhecido episódio que se chama audivelmente o nome do garoto Samuel, Deus trouxe uma nova palavra de confronto e juízo. Observe, 2 pontos. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. 1 Samuel, do capítulo 3, do verso 11 ao 13.
É interessante a específica afirmação bíblica de que Eli não repreendeu seus filhos. Logo, o problema foi a falta de correção. Não podemos afirmar que não houve ensino de que essas práticas eram erradas. Aliás, a lógica sugere que isso muito provavelmente tenha sido transmitido aos filhos do homem de Deus. Consideremos 2 argumentos. Primeiro, os filhos de Eli eram ministros do santuário. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Como sacerdotes, eram obrigados tanto a conhecer como a ensinar a lei de Deus que condenava suas próprias práticas. Eles não tinham uma escola de formação teológica. Os pais eram responsáveis por discipular e ensinar os filhos. Portanto, não se pode afirmar que eles não foram instruídos. Segundo argumento. Não há nenhum registro de que Eli tenha cometido as mesmas práticas de Ofni e Finéias. Pelo contrário, ele só é condenado por não tê-los repreendido. Como veremos à frente, há um único registro de que ele se mostra contrário à práticas dos filhos. Portanto, não se pode afirmar que eles não tiveram um bom exemplo. Logo, concluímos que o problema foi a falta de correção, não de instrução. Por isso, afirmamos que a educação sem correção é um trabalho incompleto. A disciplina, o confronto e a correção dos erros dos filhos são parte do processo de formação deles. Agora, consideremos uma aparente contradição do texto bíblico. Deus acusa Eli de não corrigir seus filhos. E o faz depois de declarar que o sacerdote honrava mais seus filhos do que a ele. Mas não podemos ignorar que esse relato registrado um pouco antes dessas declarações. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: Por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Por que o Senhor afirma que ali não repreendeu seus filhos depois desse relato? Está certo que pode até nos soar a melhor das repreensões ou confrontos. Mas, verdade seja dita, essa conversa não foi agradável e certamente não expressava apoio ao que os filhos de Eli faziam. Afirmamos antes que se trata de uma aparente contradição. Até porque a Bíblia não se contradiz. Pelo contrário, ela se completa, se explica e é sempre harmônica. O que podemos entender, então? Que a tentativa de correção da parte de Eli aconteceu tarde demais. Quando Deus diz que ele não repreendeu seus filhos, obviamente não está falando desse episódio. Senão, seria mesmo contraditório. O sacerdote não os repreendeu ao longo da vida toda deles e resolveu chamar a atenção dos filhos somente quando o juízo divino já estava determinado e a oportunidade de conserto de Ofni e Finéias já havia terminado. O texto bíblico é pontual acerca dessa questão. 2 pontos. Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2:25. A fase de corrigir os filhos
é quando eles ainda são pequenos e seus valores de caráter ainda estão sendo formados. Uma prole que cresce e atinge a fase adulta sem correção ou limites dificilmente se ajustará com uma tentativa de correção tardia. Isso precisa trazer temor ao coração dos pais. Como já demonstramos anteriormente, a própria Escritura Sagrada distingue o tempo de se plantar as sementes da educação e correção nos filhos, a infância, e o tempo de colher o resultado desse plantio, a velhice. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A lição é clara. O rei Davi. Outro exemplo bíblico de omissão paterna na correção é do rei Davi. Começaremos tratando de sua negligência com relação a Adonias, o quarto filho na linhagem de sucessão. Nascido em Hebrom, quando somente a tribo de Judá ainda havia reconhecido seu pai como rei, figurando assim entre os primeiros filhos, e com 2 dos seus irmãos mais velhos já mortos, Amon e Absalão, Adonias tentou tomar o trono de seu pai, estando ele ainda vivo, quando já havia sido definido quem seria o sucessor, Salomão. Qual a razão para esse levante? Por que a arrogância dessa exaltação e conspiração rebelde? A palavra de Deus apresenta uma resposta simples para isso. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Atente para a frase. Seu pai jamais o tinha contrariado. Adonias cresceu desconhecendo limites e a compreensão de autoridade ou cadeia de comando dentro do lar. Infelizmente, essa história se repete em nossos dias. Temos visto muitos pais que julgaram ter crescido em lares que classificaram como repreensores e, desconsiderando a sabedoria milenária autenticada pelos céus, revelada na Bíblia, ignorando a constatação dos resultados da aplicação dos princípios bíblicos na história e experiência humana, acreditaram que poderiam ter filhos livres para se governarem sem um caráter forjado pela repreensão paterna. O resultado? O mesmo caos reproduzido na família de Davi se repetiu em vários lares. Davi foi um grande rei, um conquistador, líder extraordinário de uma força militar nunca vista antes pelos israelitas. Foi um adorador, poeta e compositor único, sem mencionar que, mesmo não sendo da tribo de Levi, exerceu esporádicas funções sacerdotais e que não pode ser ignorado, é reconhecido nas Escrituras como um profeta. Ninguém pode negar que ele foi um homem de Deus, ungido e capacitado pelos céus. Contudo, indiscutivelmente, foi um péssimo pai. Seus erros e negligência na correção dos filhos também podem ser vistos ao observarmos o incesto de Amon e a forma em que Absalão, irmão de Tamar, a quem Amon violentou, o assassinou depois. Segundo Samuel, capítulo 13, do 20 ao 39. Em ambos os casos, Davi foi omisso. Não corrigiu como pai e não puniu como rei. Tanto um erro quanto o outro foram expressões impróprias, o descaso de um pai que não se importou em prover ajustes necessários e a justiça de um governante que foi passivo e negligente.
sem contar a violação das claras leis divinas que exigiam medidas que não foram tomadas. No caso de Amon, primogênito de Davi, quando violentou Tamar, sua meia-irmã, o que deveria ter sido feito? Quais eram as medidas a serem tomadas? Apesar de não termos todos os detalhes dos desdobramentos de tais circunstâncias, podemos inferir, com base na aplicação lógica da lei de Moisés, dada pelo Senhor para reger a nação de Israel. Um texto sugere que o episódio poderia terminar com a pena de morte se Tamar tivesse um casamento contratado. Deuteronômio 22, 23 a 27. Como essa informação não é dada na Bíblia, presumimos que não era o caso. A outra opção para uma moça virgem não prometida a ninguém era: se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Deuteronômio, capítulo 22, versos 28 a 29. O casamento era a forma de resgatar a honra da moça. E diferente dos demais casos da lei mosaica, esse não teria direito a divórcio. A exceção ao casamento era uma recusa deliberada do pai. Mas, neste caso, deveria haver retratação pública mediante o pagamento de dote. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará um dinheiro conforme o dote das virgens. Êxodo 22, versículo 16 e 17. Nenhuma dessas medidas foram tomadas. Tamar foi viver desolada na casa de seu irmão Absalão, que por sua vez nunca viu o pai fazer absolutamente nada ao respeito do ocorrido. Não houve nenhuma repreensão paterna e nenhum ato real de punição. O resultado? O ódio passou a crescer e se desenvolver dentro de Absalão, que um dia decidiu vingar-se por Tamar e assassinar seu próprio irmão. Foi ato previsível? Não para Davi, pai omisso e ausente, que não dialogava com os filhos. Contudo, Jonadab, sobrinho de Davi, já havia vislumbrado qual seria o fim da história. Veja o que a Bíblia registrou sobre esse ocorrido. Absalão deu ordem aos moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu que está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho, quando chegou Davi essa notícia. Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Amon morreu.
Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia que a sua irmã Tamar foi violentada por Amon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. Segundo Samuel, capítulo 13, versos do 28 ao 33. Sem querer justificar o pecado de Absalão, que foi uma escolha dele, precisamos reconhecer que, se o rei Davi tivesse intervido como pai, ou mesmo como governante, o desfecho da história poderia ser diferente. O anseio da vingança de Absalão baseava-se na impunidade de Amnon. E a omissão da aplicação da punição é creditada na conta de Davi. Assim, Absalão, o terceiro filho de Davi, tornou-se um assassino. Agora, o problema familiar amplia-se de um estupro incestuoso a um homicídio. E o erro da negligência paterna se repetiu. Novamente, Davi silenciou. Nada disse, nada fez a respeito do assunto. Ele apenas deixou o tempo passar. Aplacou sua fúria, consolou-se da morte do filho e deixou o assassino impune. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gessur, onde ficou 3 anos. Então, o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amnon, que era morto. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 37 ao 39. Um guerreiro como Davi, com um exército e valentes como o que tinha, não poderia ter ido atrás de Absalão? Exigido que o rei de Gessur entregasse o neto de Talmai a qualquer custo? Novamente vemos a omissão da correção. E isso era apenas a extensão ou repetição do padrão negligente que encontramos nele. Quais seriam as medidas que Davi, se não como pai, no mínimo como governante, deveria ter tomado? A lei de Moisés determinava a retribuição do dano praticado. 2 pontos. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Êxodo, capítulo 21, do 23 ao 25. Quem furasse o olho de alguém teria o seu próprio olho perfurado. Quem quebrasse o dente de alguém teria o seu próprio dente fraturado. Quem tirasse a vida de alguém teria a sua vida tirada. Absalão, de acordo com as leis do Antigo Testamento, passou automaticamente a estar condenado à morte após o homicídio cometido. Além disso, a instrução bíblica sobre não deixar o assassino impune e não ter compaixão dele também era clara e objetiva. 2 pontos. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 19, 21. Mas, novamente, Davi foi faltoso. O resultado? Os problemas não resolvidos tendem a não apenas se avolumar, como também a cobrar a conta depois, sempre com juros e correção monetária. Absalão voltou progressivamente a ocupar um espaço dentro da família real. Ainda que Davi o tenha ignorado por anos, outra repetição de sua indiligência paterna,
Absalão foi recuperando aos poucos a influência que precisava para o seu erro final: rebelar-se contra o pai, tomar seu trono, possuir suas concubinas. O que ainda nos parece ser um anseio de vingança pela dor do que a irmã passou em omissão do pai, e, por fim, tentar matar Davi. Por incrível que pareça, nunca conhecemos alguém que tenha sido criado por mais pais que não puseram limites, não se portaram em corrigir e que, no final das contas, tenha se sentido amado. Lembramos de um caso específico de um jovem adulto que chorava diante de nós, dizendo que o que ele mais queria na vida era ter sido amado pelos seus pais. Esperávamos um quadro de abandono ou abuso, mas ele descreveu um cenário completamente distinto. Seus pais lhe deram tudo o que ele sempre quis. Nunca o corrigiram nem estabeleceram limites. Contudo, a conclusão do garoto foi: ninguém que realmente se importa com o filho o deixaria sem limites ou correção. Já vimos o suficiente, seja nas histórias da Bíblia, seja na experiência pastoral, para que os danos da omissão na correção são gigantescos. Quando os pais biológicos são omissos da correção, além dos danos da falta de limite, de um caráter não forjado corretamente, do senso de não ser amado, os filhos ainda terão outro prejuízo. Não terão, ao crescerem, o parâmetro correto para entender o trato do Pai Celestial com seus filhos terrenos. A Escritura é clara nessa comparação, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3, verso 12. Gente que cresce sem confronto e correção paterna não consegue entender a correção divina pela falta de comparação. A distorção de que não há amor na correção já foi inseminada no subconsciente delas. E em décadas de nossa vivência pastoral, de aconselhamento, constatamos que essas pessoas são as que mais entram em crise quando são confrontadas pelo Pai Celestial, que nunca se nivelará ao padrão dos pais terrenos que foram omissos na disciplina. Que sejamos pais firmes, que justamente porque amam, estabelecem limites e corrigem seus filhos, para o bem deles e para a glória de Deus. Perguntas para reflexão. Se por um lado a aplicação da correção traz benefícios aos filhos, por outro, sua omissão certamente traz malefícios. Quais são os danos da falta de correção? Pergunta número 2. Qual a relação entre a ausência de correção e falta de limites? Pergunta número 3. Ainda pior do que os danos naturais causados pela omissão da disciplina são os de ordem espiritual. Você concorda com isso? Por quê?